Por que que é tão importante a gente taguear as coisas e o que que é, no caso, taguear, né? Usar uma tag no link para conseguir mensurar hoje o que que a gente tráfego, acesso e essas coisas, né? As origens de onde vem o nosso usuário dentro de um site, um aplicativo. É muito importante a gente fazer essa parte de tagueamento, né? E poder taguear o máximo possível dos links, tá? Ah, Principalmente agora nessa época, eu acho que tá, se a gente vê muito essa necessidade de venda online, né, por causa do que a gente está vivendo agora um pouco com essa relação do Covid, tem muita empresa hoje, muito e-commerce que ele trabalha e dá algumas comissões para quem está ajudando, quem está vendendo, né? Algumas soluções são mais parrudas, como você pega, por exemplo, o Magalu, o parceiro Magalu, né? Que é uma operação, um sistema que eles fizeram no site e que você se cadastra, CPF e tal, e se recebe, ganha, ele cria um ambiente para você, né? Que é um ambiente do parceiro Magalu. Então isso acaba, essa é uma solução grande, né? Só que a Magalu, enfim, ela é gigante, ela consegue fazer desenvolver um sistema próprio para isso. Mas tem vários sites pequenos que o cara hoje não consegue desenvolver uma plataforma tão robusta para como o parceiro Magalu para conseguir administrar as vendas desses parceiros, né? Dessas pessoas que estão a fim de vender produtos. E tá cheio de e-commerce aí com produto legal que só que o cara de repente é pequeno, ele não consegue, não tem essa parte dessa gestão, não tem uma equipe de desenvolvimento como tem esses grandes, e aí ele decide fazer, ele fica achando que não conseguiria fazer um trabalho de parceria como esse, né? Uh, o Google Analytics ele tem alguns parâmetros que você configura no link que ele consegue ler esses parâmetros e aí ele consegue te falar o que que aconteceu com esse usuário que veio desses parâmetros, né? Então, por exemplo, venda, ou de repente uma geração de lead, alguma coisa do gênero, ele consegue mensurar hoje e ele consegue dizer o que que aconteceu dentro do site dessa origem, né, que foi feita. Isso é bem relevante, né, como eu falei, para algumas lojas pequenas, e aí eu vou ensinar vocês a fazer isso, porque de repente pode ser uma oportunidade, né, tanto para você que hoje tem um e-commerce pequeno e tentar achar outras pessoas para vender, quanto você também que está precisando de repente de uma fonte de renda diferente, conhece algumas pessoas que têm algumas lojas online e vai tentar vender para ele e depois pega um relatório. O jeito que eu vou fazer é um jeito muito manual, tá? Não é, de repente, o ideal quando você pensa em grande volume, como é o caso da Magazine Luiza, né? Mas tem uma palavra bonita, né, em desenvolvimento chamado workaround. O workaround nada mais é do que uma famosa gambiarra. Então você faz, na verdade, uma gambiarra para tentar adaptar ao momento atual, né? Então, de repente, você pode gerar uma renda, só que o jeito que eu vou fazer ele, ele exige uma certa confiança dos dois lados, tanto da pessoa que você está anunciando, né? Então você vai de repente anunciar para um cliente, quanto para uma tem que ter uma confiança mútua aí, né? Dos dois lados, quem está vendendo e quem tem o dono da plataforma, tá certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz com o tagueamento. Agora vai tirar esse meu rosto de lua, vai sair fora aqui. A gente vai ficar vou deixar minimizado aqui para poder falar com vocês, né? E aí a gente vai falar então do que é realmente o tagueamento, tá certo? Que é o tagueamento, né? Bom, vou deixar aqui de novo meus dados. Quem quiser aí tirar um print para saber de onde eu passei aí, o que eu já fiz na vida aí e meus contatos. Como eu falei, eu tenho minha agência já faz 12 anos, né? Esse ano. E desde o ano passado, desde 2018, eu já dou aula na Digital House, tá certo? Então, quem quiser me encontrar e quiser falar comigo lá no LinkedIn também, eu deixei meu LinkedIn aqui atrás, é o Oca Fernando, beleza? Então, eu vou começar com uma frase bem icônica de um cara chamado John Wanamaker, que é um varejista norte-americano que nasceu em 1838 na Filadélfia, e que ele falava o seguinte: metade da grana que eu gasto com publicidade é desperdiçada. O problema é que eu não sei qual é a metade.
né? Essa arte não é minha, essa arte eu peguei no Google lá, eu gosto bastante dela. Então, assim, e aí é isso, né? A vantagem de você estar guiar é justamente você conseguir saber todas as ações que você fez e metrificar qual foi o resultado dessas ações. Senão você vai ter uma porrada de tráfego vindo de vários lugares que você não consegue metrificar e você não sabe o que deu certo, né? Então, em tese, você vai continuar investindo. Você tem 10 origens e você investe R$ 100 em cada origem. Você vai continuar investindo R$ 1.000, mas você vai saber qual delas trouxe mais retorno, né? Então, o ideal é você ter justamente os data guiado. E é uma coisa super simples, a gente não vai demorar 10 minutinhos esse vídeo aqui, né? Ele é bem fácil e, como eu falei, de repente pode ser uma oportunidade para você chegar num alguém que você conhece como lojista, as coisas, criar uma tag com o seu nome e depois falar para ele, ó, depois olha no Google Analytics aí, vê quantas vendas eu fiz para você, você não me paga uma comissão de 10%, combina antes, né, que combinado não sai caro, aí combina antes com ele e aí ele faz essa metrificação, te manda um relatório, se você não conversa com ele, ele te manda um relatório do Google Analytics, o Google Analytics ele acaba sendo, como eu posso dizer, ele acaba sendo a Suíça ali, né? Ele é o neutro, ele é uma ferramenta, então ele não vai tender por nenhum dos dois lados, ele vai mensurar o que realmente chegou para ele, tá certo? Então é bem interessante você usar isso. Então o que, que é uma tag, né? Eu vou dar um exemplo numa loja que eu tenho, né? Que essa loja, na verdade, ela não existe, tá? É só uma loja que eu fiz na loja integrada só para conseguir fazer testes e eu dou esse conteúdo em aula lá na Digital House. Então, eu criei essa loja aqui só para poder fazer teste. Então, tag, eu vou criar aqui já, e aí eu vou mostrar ela já pronta para vocês entenderem o que, que é uma tag. Então, vou colocar aqui, por exemplo, é, certo? A tag, quando você pega aqui na URL, é esse códigozinho aqui, ó. Toda URL, ela tem, quando tem uma interrogação, isso avisa que está começando um parâmetro a partir dali, tá? E o padrão do Google para tag é justamente esse UTM source, que ele diz que é a origem, o medium, que é a mídia, e a campanha, que é o campaign, que é justamente a campanha. Então eu adaptei aqui, por exemplo, se eu fosse fazer faz de conta que essa doca aqui é de uma outra pessoa, e eu resolvi fazer uma parceria com ela. Eu criei uma origem que eu chamei ele de parceria, a mídia eu coloquei como se fosse uma indicação e a campanha eu chamei de Fernando Oca. Faz de conta que o cara quer, é que assim, eu gosto de deixar as coisas bem organizadas. Então, se eu fosse o dono da Doca, eu ia falar para todos os parceiros usarem esse mesmo parâmetro: parceria, indicação, e aí a campanha seria o nome da pessoa, né? De repente, nome e sobrenome, para não ter dois João aí, não pode usar senha, essas coisas. Essa ferramentinha do Google ela é gratuita, chama Campaign URL Builder. Se você digitar no Google URL Builder, por exemplo, igual já estava aqui, ó, é o primeiro resultado. Quando você entra nele, você cai nessa página. E aí basta você colocar o link para onde você quer mandar as pessoas. E aí você preenche com o que eu falei da origem, que é o source em inglês, o medium, que é a mídia, né, nesse caso, e o nome da campanha. Quando a gente usa para marketing digital, né, e faz algumas campanhas, por exemplo, no Google, o Google ele usa o padrão dele lá, que é Google CPC, por exemplo, por causa de Google AdWords, e aqui ele coloca o nome da campanha direitinho. Aqui ele coloca até a palavra, por exemplo, então essa pessoa veio da palavra bike, que eu comprei lá, e aí o conteúdo também o conteúdo você também consegue preencher, tá certo? Então, nesse caso aqui, só como exemplo, a gente vai usar esse exemplo que eu falei, parceria, e a mídia é indicação, certo? Mas aí eu quero saber exatamente quando eu for fazer uma parceria com o Doca, que eu preciso saber que eu mandei para as pessoas por WhatsApp esse link, né? E eu mandei também por e-mail marketing. Eu fiz um e-mail para a galera, para meus amigos, e-mail manual mesmo. Fui lá, escrevi e tal. Falei, ó, galera, tenta comprar lá peças de bicicleta. O cara não vai conseguir pedalar nada, né? Porque não pode ficar por causa do lockdown. Eu que gosto de pedalar, eu já estou desesperado já, porque eu estou precisando pedalar a qualquer custo.
Aí eu comprei um suporte, fico pedalando lá em casa. Mas aí você consegue aqui, ó. Então a mídia e-mail. Então aí você brinca, né? A campanha que é o importante, que aí você vai saber que tudo veio do Fernando Oca. Depois, quando eu pegar um relatório do que é o Fernando Oca, ele vem e aparece lá para mim, tá certo? Então, basicamente é isso, tá? Então eu vou colocar aqui o WhatsApp para a gente mensurar, ok? Então ele criou aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó, Share Generated Campaign URL, que é o justamente compartilhar, né, a URL da campanha gerada. E tá aqui, ó, dou um copy URL, já era. Quando que eu uso isso, né? Então, quando eu passar por um e-mail, por WhatsApp para alguém, eu vou mandar o link para ele, e aí ele vai ter aqui. Para ele não mudou nada, tá vendo? Ele acessar vindo do loja.doca.com.br com o URL, para ele não mudou nada, tá certo? Só que o Google Analytics dessa página, ele está armazenando e está vendo quem é que entrou, isso aqui ele guardou. Quando eu continuar navegando, você vai ver que ele vai sumir do link, mas não tem problema, ele está guardando isso daí para você, tá? Então, no caso aqui, eu vou selecionar, quando eu fizer a finalização de compra, essa compra vai ser atribuída àquela sessão. Se eu entrar aqui, ó, agora no Google Analytics do Doca, por exemplo, ó, ele está falando, ó, eu vou aqui no, aqui agora eu só consigo pegar em tempo real, né? Porque o Google ele tem um delay para falar as origens, as vendas, essas coisas, de pelo menos umas 2 a 4 horas. Então, mas no tempo real eu consigo saber direitinho. Então, aqui no tempo real, tá vendo? Ele já está me falando, ó, uma mídia de WhatsApp, tem uma pessoa acessando o site nesse momento, que é uma pessoa que veio do WhatsApp, da origem parceria. Ah, aí você fala, pô, legal. Cliquei aqui, tá vendo? Opa, até escrevi errado, em vez de parceria, escrevi parceria, entendeu? E aí ele pega aqui, quando eu cliquei de novo, ó, ele me falou qual que foi a campanha. Quando eu pegar um relatório disso, eu vou saber exatamente aqui, vamos ver se eu tenho alguma coisa. É que aqui nesse caso eu não tenho venda, né? Vamos pegar um outro aqui que eu consigo ver. Vamos lá. O demo a gente consegue. Deixa eu só. Vamos pegar aqui. O demo. Essa daqui é uma campanha demo, né? Do, uma página, um perfil demo do Google e que ele libera para a gente estudar. Então aqui, ó, se eu for pegar aqui no Origem Mídia, aquele Doca lá, aquele Fernando Oca, Origem WhatsApp, ele vai aparecer aqui, ó, no relatório. Tá vendo? Assim como ele tem aqui parceiro, tá vendo? Então aqui ele consegue pegar a Origem Mídia e aqui tá parceiros e ele vai saber quanto que vendeu depois no final. Eu estou pegando um período pequeno, vamos pegar um período maior, por exemplo. Opa. Período maior aqui, ele deu, por exemplo, desse afiliados, ele não vendeu nada, mas enfim, aqui ó, do direto, do orgânico, essas coisas ele vendeu, tá? Se eu pegar aqui, é que nesse exemplo eu não tenho controle, né? Mas é um exemplo padrão. Se eu pegar meus clientes, por exemplo, eu vou saber exatamente, vamos pegar por receita aqui. Quando eu pego meus clientes, eu sei exatamente qual e-mail marketing que vendeu mais e por aí vai. Tá vendo aqui no Google Campanha? Aqui eu estou vendo só a origem e a mídia. Quando eu clicar aqui e digitar aqui campanha, ele vai me abrir aquele outro dado do tagueamento que é a campanha. Então, nesse caso, eu sei que da origem Google, da mídia CPC e da campanha a W provavelmente deve ser de awareness Google Brand, ele gerou R$ 161. Então, no meu caso, se eu fosse disparar um WhatsApp para as pessoas da minha lista de contato para tentar vender bicicleta para o Doca, se gerasse alguma venda, ia aparecer aqui, ó, o parceria barra indicação e aí o Fernando Oca. E aí aparecer X vendas aqui. Isso depois, mais ou menos, de umas 4 horas, ia aparecer a venda, tá certo? Então já ia conseguir ver. Ah, mas eu não quero trabalhar com parceria indicação. O que você colocar lá naqueles campos, o que você conseguir colocar nesses campos aqui, é o que vai aparecer lá naquele lugar, origem mídia e campanha, tá?
Então, indiferente o que você quiser colocar, na ordem que você quiser colocar. O importante é que você marque de um jeito que a pessoa lá consegue ver. Se você colocar só o WhatsApp e não sinalizar que é o Fernando Oca, vai chegar aqui, veio uma venda de WhatsApp, mas ele não vai saber de quem é. Tá? Então, a ideia é você saber justamente de quem é. Então, o tagueamento ele é muito relevante por causa disso. Tá? Então, isso é tag. Então, quando eu pego um relatório, eu consigo depois filtrar e saber qual foi a campanha que me vendeu mais, qual foi o meu parceiro que vendeu mais, tá certo? Então, isso que é o tagueamento e por isso que ele é tão relevante. Quando a gente usa esse tagueamento aqui, você vê que ele fica com um link meio grande, né? Meio feio. O ideal, por exemplo, eu gosto de usar esse link quando fica teoricamente escondido. Então, quando eu vou colocar, por exemplo, num link de um Stories, quando eu vou colocar de repente num link de um banner, dentro de um e-mail marketing, essas coisas, não tem problema colocar desse jeito. Quando eu quero divulgar, por exemplo, num WhatsApp, ou eu quero divulgar de repente num Facebook, que aí o link fica aparecendo, se fica essa coisa grande aqui, fica feia. Se você clicar com o botão aqui embaixo, tá vendo que ele tem aqui, ó, Convert URL to Short Link? Aí quando você clica aqui, ele abre um sisteminha, tá vendo? Chamado Bitly, né? O que é o Bitly? Ele encurta, tá vendo? Ele deixa o link curtinho, né? Se você entrar nesse site do Bitly, tá aqui, ó, byte.li, aqui é a plataforma, o que ele vai fazer? É a mesma coisa, ali só fica um atalho. Por que eu gosto de entrar na plataforma? Tá vendo? Ele já até salvou aqui para mim, ó. A vantagem de entrar na plataforma aqui, ó, é que eu consigo trocar. Faz de conta que eu quero fazer uma parceria com o Doca. Então, eu criei um barra Doca, por exemplo. E aí eu vou salvar. Vamos ver se já tem algum nome. Opa, já tem um nome igual. Alguém já deve ter usado. Então eu vou colocar Doca, sei lá, Doca e eu vou colocar Foca porque fui eu que, Fernando, a abreviação de Fernando Oca. Vamos ver. Tá certo, beleza? Aí ele deixou curtinho, ó. Então quando eu for divulgar para alguém no WhatsApp, eu só passo para eles aqui, ó, byte.ly barra doca foca. E aí a pessoa vai lá e consegue compartilhar e fica aquele curtinho, aquele textinho pequenininho. Então isso no Facebook fica muito melhor, porque não fica aquela coisa grandona, o cara achando que é vírus, alguma coisa do gênero. Então só fica uma coisa curta para você passar para ele, tá certo? Você nem precisa colocar o www, você já pega só esse byte aqui assim, ó, e já, ó, igual tá aqui, copia, manda lá no WhatsApp e já era, tá certo? Então é um jeito fácil de você fazer, é um jeito de você de repente tentar ganhar algum dinheiro aí, fazendo algum acordo com alguma loja, desde que você coloque, metrifique e o cara tem o Google Analytics instalado, tá certo? Ah, mas como é que eu sei que o cara tem Google Analytics? Instala uma ferramentinha aqui, ó, no seu Chrome chamado Tag Assistance do Google. Qualquer loja que você entrar, você vai conseguir saber se o cara tem Google Analytics instalado. Então, você não precisa ter a conta da pessoa, tá? É só você ter isso aqui que você já sabe qual que é a conta aqui, ó. Ele está me falando que eu tenho a conta que é o Google Analytics. Eu tenho dois Google Analytics, aqui é por causa de teste, então eu tenho o Tag Manager e o Google Analytics. Só cliquei aqui. Quer ver? Vamos pegar, entrar num site nada a ver aqui, vai, sei lá, Americanas. Eu não tenho acesso da Americanas, né? Mas eu com a ferramentinha aqui ele me passa quais são as contas de Google Analytics que tem dentro do site da Americanas, tá? Ele demora um pouquinho para carregar, é que eu tenho bastante extensãozinha, eu tenho uma extensão do Google aqui, tenho uma extensão do Facebook também, que eu consigo pegar o que está gravando, o que tem de Facebook Pixel, tá certo? Deixa eu dar um enable aqui, às vezes ele dá isso mesmo, ok? Aí eu dou um refresh aqui para ler de novo, ele vai carregar aqui para mim. Isso, ó. Pronto. Está mostrando aqui todas as contas do Google Analytics. Então o cara não tem como te enrolar. Se ele tiver o Google Analytics, você vai ver aqui e aí ele te passa um relatório depois da campanha e você consegue acompanhar. Tá certo? Beleza? Simples. Uma coisa bem fácil esse tagueamento. Espero ter podido ajudar aí. Quem tiver com dificuldade, se você tem uma loja, um e-commerce, quer dividir com a galera e quer fazer alguma coisa, tem um jeito de mensurar simples, tá? Se você não quiser e se você tá precisando de dinheiro e de repente conhece algumas pessoas aí que tem e-commerce, ou liga lá, entra em contato e fala assim, cara, gosto do seu produto, quero vender ele, posso fazer isso? Ele vai deixar você fazer, tá certo? Só tomar cuidado com uma coisa, às vezes você perde a venda se a pessoa entrou, no, por exemplo, aqui, e depois ele demorou mais de 30 minutos, ou sumiu, ou entrou só no dia seguinte, quando ele entrar de novo, a venda não vem atribuída para você. Então,
vale muito a pena quando a venda acontece logo de cara. Tem como fazer isso, para você medir qual foi o resultado também na participação da mídia como um todo, chamado modelo de atribuição. Tá? Quando você pega um relatório baseado em modelo de atribuição, a gente consegue saber, eu não tenho nenhum aqui agora para que eu possa mostrar, mas a gente consegue, pelo modelo de atribuição, deixa eu ver se ele tem aqui no demo. Aqui, ó. Esse é o demo, né? Então, quando a gente pega aqui, por exemplo, o modelo de atribuição, ó, no funil multicanal, ferramenta de comparação de modelo, você consegue saber que, ó, por origem mídia, né, quantas conversões a sua mídia participou, como, por exemplo, primeira interação. Então, faz de conta que, se você puder assistir o meu vídeo que eu falei de Google Analytics, eu explico esse modelo de atribuição mais detalhado. Eu concordo que foi minha primeira live, demorei 2 horas de vídeo, mas vale a pena dar uma olhada lá. Vai pulando lá e só vê a parte que eu falo de modelo de atribuição, que eu explico certinho o que quer dizer cada uma dessas, tá? Então, como pega, por exemplo, primeira interação, você vê que assim, começou com você, mas não terminou com você. Mas de repente você acerta com ele e fala assim, ó, não me paga integral, porque você teve mídia envolvida aí também, mas de repente esse de primeira interação você me paga pelo menos metade do comissionamento que a gente combinou, tá certo? Então, dá uma lida lá eu vou colocar o link desse vídeo, e aí a gente dá uma lidinha lá, se bobear, eu vou ver se eu consigo ver no vídeo qual é o momento que eu coloco na legenda lá que minuto que é, tá certo? Valeu, galera, obrigado, hoje é só isso. Abraço, até mais, boa sorte e boas vendas aí.